Alô, abençoado com toda sorte de bênção, eleito, santo, escolhido, predestinado, já nasceram santos, já nasceram eleitos, já nasceram no céu, já nasceram com o corpo glorificado, vieram do céu e quando vão voltar, já estamos no céu e abençoado com toda sorte de bênção, sentado em lugares celestial. Segundo Coríntios fala que Coríntios 3 fala que até hoje, quando se lê Moisés, dentro do sistema religioso, é colocado um véu na pessoa. Por isso que o pessoal do sistema são cegos mesmo. Por quê? Porque eles lêem Moisés. A base dele é Moisés. A base deles é Moisés. Aí é colocado um véu, por isso que eles não entendem nada. Eles não entendem nada. Por quê? Porque eles estão com véu. Eles estão com a lei de Moisés. Quer dizer, aí o Paulo diz, até hoje, quando lê Moisés, é colocado um véu. É colocado um véu e eles com esse véu, eles não entendem nada, mas Paulo diz, mas quando ele se converte, quando a pessoa se converte a Cristo ressuscitado, é tirado esse véu e a pessoa passa a entender todas as coisas. A pessoa passa a entender que nós fomos batizados na morte de Cristo. A pessoa passa a entender que nós fomos batizados na morte de Cristo, porque a pessoa com véu, ele só vê o batismo de João Batista. Por quê? Porque ele está com véu. Mas quando ele se converte, ele vai ver que ele foi batizado na morte de Cristo, Romanos 6:3, quando é tirado o véu. Quando é tirado o véu, ele sabe que quando for tirado o véu, ele sabe que ele foi batizado na morte de Cristo. Romanos 6:3. Mas ele com véu, ele não vai entender, porque ele está com véu. Mas quando ele se converte, é retirado esse véu. Aí ele sabe que ele foi batizado na morte de Cristo. Romanos 6:3. E ele estando com véu, com a lei de Moisés, com a leitura de Moisés, ele só vê o batismo de João Batista. Foi o que aconteceu com Apolo. Apolo, ele era fogo na canela, fogo no pé, fogo não sei aonde, era fogo puro. E Priscila era uma discípula de Paulo, ela andava com Paulo. Aí Priscila falou assim, Apolo, você conhece só até o batismo de João Batista. O Cristo ressuscitado você não conhece, quer dizer, por quê? Porque Apolo estava com véu, estava com a lei de Moisés. Apolo estava com a lei de Moisés, por isso que ele não conhecia, ele não sabia do batismo na morte de Cristo, que nós fomos batizados na morte de Cristo, Romanos 6:3. Por quê? Porque ele estava com véu, ele só conhecia o batismo de João Batista. É isso que acontece com o sistema religioso. Ele só conhece Jesus de Nazaré. O sistema religioso, ele só conhece Jesus de Nazaré. A mulher do fruto de sangue, Zaqueu desce da árvore, a pescaria de Pedro, a mulher do fruto de sangue, o barco ia virando e Pedro chamou Jesus com medo e acordou Jesus. Essas histórias assim. E de Jesus, de Cristo ressuscitado, eles não sabem de nada. Eles não sabem de nada. Aí Paulo diz, eu prego Cristo e esse ressuscitado. Quer dizer, o sistema religioso, eles não conhecem Cristo ressuscitado, eles conhecem Jesus de Nazaré. Aí Paulo diz, eu prego Cristo e esse ressuscitado. Porque o sistema religioso, quando eles gostam muito de ler as cartas de Paulo, e Paulo para cá, e Paulo para lá, o apóstolo Paulo, todos os pregadores gostam. Só que o apóstolo Paulo, ele não pregava Jesus de Nazaré, não falava de Jesus de Nazaré. Ele falava de Cristo ressuscitado.
E o sistema religioso, eles não conhecem Cristo ressuscitado, eles conhecem Jesus de Nazaré. Por isso que o sistema religioso, o pessoal do sistema religioso, quando eles vão para as cartas de Paulo, para Romanos, para Coríntios, para Hebreu, essas cartas aí, eles ficam perdidos. Por quê? Porque eles não conhecem Cristo ressuscitado. Eles querem falar de Romanos, Hebreus, essas passagens aí, só que eles não conhecem o Cristo ressuscitado. Aí apenas ele lê. Ele não conhece ele não conhece Cristo ressuscitado por revelação. Não, ele só conhece Jesus de Nazaré. Aí o que que acontece? Por isso que eles ficam todo perdidos. Por isso que quando nós falamos que nós fomos batizados na morte de Cristo, Romanos 6,3, eles não acreditam. Que nós dissemos para eles que nós somos santos, somos eleitos, somos predestinados, somos escolhidos. Eles não aceitam, eles não querem. Por quê? Porque eles só conhecem o Jesus de Nazaré. Aí, eles ficam nisso aí, nesse engano. Por quê? O sistema religioso, ele é o engano. Ele é o engano. Quando você está nesse engano aí, o que é que acontece? Você é inimigo de Cristo. Por quê? Porque você está no sistema religioso, a base deles lá é Moisés. Aí Cristo foi o fim da lei, quer dizer, a lei acabou. A lei acabou. O batismo nas águas acabou. A Páscoa judaica acabou, que eles chamam de Santa Ceia. Ir para o monte, descer do monte, subir a montanha, essas coisas. Por quê? Porque hoje Cristo mora dentro da gente. Cristo mora dentro de mim, quer dizer, eu não preciso ir para uma montanha para Deus habitar dentro de mim. Porque o sistema religioso, eles são cegos. Eles têm um negócio de uma busca do Espírito Santo. Isso é um engano, porque nós já somos renovados com o Espírito. Nós já nascemos com o Espírito Santo. Os eleitos, santos, escolhidos, predestinados, amados, quem nasceu da cruz para cá, já nasceu com o Espírito Santo, já nasceu com o Espírito Santo, já nasceu no céu, já nasceu eleito, já nasceu no céu, já nasceu eleito, já nasceu predestinado, já está reinando em vida. Quer dizer, e o sistema religioso, ele tem esse negócio dessa busca no Espírito Santo, que engano, né? Por quê? Porque nós não precisamos de buscar o Espírito Santo, porque ele mora dentro da gente, já mora dentro da gente, abençoado com toda sorte de bênçãos. Se inscreva e dê o seu like. No nome do meu canal, nós fomos batizados na morte de Cristo.